Pô, esqueci. Caraca, tá escrito ali. Tá vendo? Oi, gente, eu acho que vocês já me conhecem do outro vídeo que eu gravei, né? Eu tava me apresentando e tal. E agora a gente vai começar mesmo uma parada séria, falando sobre a matéria mesmo. Vou dar agora pra vocês aula de biologia. E, assim, como eu disse no outro vídeo, eu já tenho alguma experiência, né? Porque ano passado eu estudei pra caramba. Nós vamos falar sobre interações biológicas e vamos começar por interações interespecíficas, ok? E interespecíficas, esse nome, como tudo na biologia, você tem sempre radicais, são partezinhas das palavras, que explicam pra você o que está acontecendo. Então, se tiver alguma coisa aqui que eu possa falar sobre isso, eu vou mostrar pra vocês com mais facilidade. Mas o principal de você entender dentro de interações é você prestar atenção no que a palavra por trás do nome da interação está dizendo, ok? Então, dentro de relações interespecíficas, você sabe pelo radical inter, que são relações que acontecem entre espécies diferentes. Mas essas espécies diferentes estão dentro de um grupo de espécies e essas coisas que acontecem sempre acontecem com as mesmas espécies. Por exemplo, se você tiver uma relação que acontece entre um golfinho e um tubarão, esse mesmo tipo de interação pode acontecer entre o tubarão e a rêmona e não acontecer entre o tubarão e a baleia orca, por exemplo. Entendeu? Então, são as mesmas espécies que acontecem sempre e são entre espécies diferentes. Entendeu? Repete sempre a mesma espécie. Por exemplo, sempre tubarão e sempre rêmona, mas nunca acontece com outras espécies que estão fora desse grupo, ok? E dentro de relações interespecíficas, você tem as relações harmônicas e as relações desarmônicas. Ou seja, você tem grupos de situações que acontecem entre essas espécies diferentes e essas coisas trazem benefícios, essas situações que acontecem trazem benefícios, ou então o benefício para uma espécie e a outra espécie fica tipo, ah, tá bom, pode se beneficiar, e não se importa, ok? No caso, quando você tiver esse mais, aqui tá dizendo que foi positivo. Aconteceu alguma coisa positiva para uma espécie e positiva para outra. Ou então uma coisa positiva para uma e tanto fez para outra, ela não ligou. Ou você tem uma situação que foi positiva para um e negativa para outra, que são as relações desarmônicas. Ou seja, você tem um relacionamento saudável, você ama um cara, o cara te ama, e você tem um relacionamento abusivo, que você ama um cara, o cara não te ama, ou você não ama o cara não te ama, e ninguém tá nem aí pra ninguém. Relacionamento saudável e relacionamento abusivo, ok? E vamos começar com o relacionamento saudável, né? Coisas que acontecem de bom. Nós temos como relação harmônica um exemplo de cooperação. A cooperação acontece como a própria palavra diz, quando você tem uma pessoa, por exemplo, cooperando com outra, quer dizer que você e a outra pessoa estão trabalhando juntas para que algo bom aconteça, ok? Você tem, dentro da cooperação, a não obrigatoriedade, ou seja, você faz uma relação com uma pessoa, um animal faz uma relação com o outro, e se chegar um momento em que eles não precisarem mais desse tipo de relação, eles simplesmente cortam os vínculos, se separam e acabou. E eles se beneficiaram enquanto durou, os dois estavam bem, mas depois eles pensaram, não quero mais viver esse relacionamento e saíram fora. Então não é obrigatória essa relação e ambos se beneficiam, tá aqui o mais e mais. Esse exemplo é o exemplo do que acontece entre a anêmona, que é aquela casinha do Nemo, do Procurando Nemo, que ele se escondia na anêmona, a anêmona e o paguro, que é uma espécie de caranguejo. A relação entre a anêmona e o paguro é a seguinte: o caranguejo está andando desprotegido e chega um super predador para tentar pegar o caranguejo. Só que o caranguejo ele não quer ser pego, então ele vai, se associa com a anêmona, que também é um animal, que ela fica ali desprotegida também, mas ela tem uma coisa especial, que é a toxicidade. Ela libera umas toxinas que fazem com que os predadores que tentam atacar ela fiquem paralisados. Só que ela é muito triste, porque ela não consegue se mover. Ela tem que ficar sempre parada no lugar onde ela parar, ficar parada, congelada ali no lugar onde ela estiver. E ela não gosta disso, ela quer ter liberdade para poder circular pelo mar. E o que ela faz?
ela se prende na casca do paguro, que é o caranguejo, e o paguro fica beneficiado porque ele vai ter a anêmona jogando essas toxinas, caso alguém queira pegar eles dois, e a anêmona fica beneficiada porque o caranguejo anda por aí, e aí ela vai poder andar junto com o caranguejo para onde ele for, e ele sempre vai para lugares legais. Então é um bom tipo de relacionamento, ok? Então a anêmona consegue circular pelo mar e o caranguejo está protegido, então ambos estão satisfeitos, ok? Esse é o tipo de relação chamado cooperação. E existem outros exemplos, vários exemplos, que se vocês procurarem no Google, que é uma ferramenta muito moderna, vocês vão conseguir achar. Mas pra mim, esse é o exemplo que explica melhor o tipo de relação cooperação, ok? Existe como exemplo de relação harmônica, saudável, o mutualismo. E o que é o mútuo, né? Mútuo é você, a pessoa, você, vocês gostando um do outro, um relacionamento mútuo, um amor mútuo. É quando você ama a pessoa e a pessoa te ama. No mutualismo é a mesma coisa. Você tá sendo bom pro cara e o cara tá sendo bom pra você, entendeu? É o quê? Por exemplo, um exemplo de mutualismo. Deixa eu ler ali na minha cola. Ah, lembrei. É claro, eu tava pensando nisso, só que eu tinha que conferir. É o que acontece entre fungos e algas. E essa associação se chama líquen, tem um nome super especial. Então, mutualismo, relação ecológica, líquen. Você tem lá uma alga, e a história da alga é muito triste, porque a alga é um quase vegetal, é um vegetal primitivo. Só que a alga não tem a capacidade de viver no ambiente que a gente vive. Ela não consegue ter uma casa, ela não consegue ter um carro, ela não consegue ter nada, porque ela é obrigada a ficar dentro da água. Ela não tem raiz, não tem caule, não tem folhas, ela não tem nada. Ela tem protótipos de tudo que um vegetal de verdade tem. Ela é um vegetal falso. E ela não consegue sair de dentro da água, e ela está muito insatisfeita com isso. E aí ela conhece um cara que vai mudar a situação dela, que é o fungo. E quando ela se apaixona pelo fungo, o fungo se apaixona por ela, e eles fazem uma relação ecológica, eles conseguem formar um relacionamento tão, mas tão bonito, que é obrigatório. Eles não conseguem se desassociar, justamente porque as algas não conseguem viver num ambiente terrestre sem a presença dos fungos. E o que acontece? É benéfico para os dois, por quê? As algas são vegetais falsos, mas elas têm a mesma característica do que os vegetais, porque elas também conseguem realizar fotossíntese. E o que é fotossíntese vocês vão descobrir no próximo vídeo. O que é fotossíntese? Se não a preparação, a autopreparação do alimento que você vai consumir. Entendeu? Elas têm a capacidade de transformar os minerais que elas têm acesso, a luz, somar tudo, gases, tudo que elas têm em volta delas e produzir matéria orgânica, que é o que todos nós precisamos para continuar vivos. Então, o fato dela produzir matéria orgânica é excelente, ok? E aí, ela também libera, junto com essa matéria orgânica que ela produziu, ela consome gases, libera gases, tem toda uma magia aí por trás dessa situação. Vocês vão aprender, calma. E aí ela oferece a matéria orgânica. A contrapartida, o fungo, precisa dessa matéria orgânica para sobreviver, porque ele não consegue produzir a própria matéria orgânica. E aí a alga cede para ele. E quando o fungo sintetiza essa matéria orgânica, ele libera algumas substâncias também, que são o resultado da degradação dessas matérias orgânicas, que vão ser utilizadas pela alga. Então, a alga cede o alimento para o fungo, caso a comida for lavada, e aí o fungo oferece para a alga tudo o que ela estava precisando, que é o amor verdadeiro, a casa e o carro que ela tanto queria, entendeu? E por isso é uma relação harmônica, existe amor entre a alga e o fungo. É positivo, positivo. E existe benefícios para ambos, sendo que eles nunca vão conseguir se divorciar. É um casamento eterno, ok? O próximo exemplo de relação harmônica é o comensalismo. Mas o comensalismo, ele tem duas situações, ok? Aliás, tem três situações, né? Que é o comensalismo normal, o inquilinismo, que é um tipo de comensalismo, e o epifitismo, que é um tipo de comensalismo também. O comensalismo, eu sempre vou lembrar de Comensal da Morte. O comensalismo, positivo para um e o outro tanto fez. E tanto faz. O exemplo do tubarão e da rêmona é o seguinte.
O tubarão é um super predador, ele vai lá, ele chega no mar, ele mata as pessoas, ele mata os animais e tal. E a rêmona é apenas um peixe que vive por aí sem ter comida, sem ter nada. E o que a rêmona faz? Muito esperta. Ela vê o tubarão passando, devorando lá os peixes maiores que ele consegue devorar. E ela fica pensando, cara, por que eu não ando junto com esse cara? E aí, o tubarão tá passando e a rêmona, inteligentemente, se gruda na parte de baixo do tubarão, na parte de cima do tubarão. E o tubarão, às vezes, nem sabe que a rêmona tá lá. E ela se gruda nele, porque ela tem uma ventosa na cabeça. E o que acontece? O tubarão tá circulando pelos mares, ela tá pegando uma super carona com o tubarão. O tubarão tá se alimentando e ela tá se alimentando dos restos que o tubarão nem ia comer, entendeu? O tubarão vai querer o quê? O top. Mas a rêmona não se importa, ela vai e come o que o tubarão deixar, entendeu? E aí o tubarão tá andando por aí, comeu a presa dele, sobrou um restinho, a rêmona vai, come aquilo ali, tá satisfeita e acabou. Porque ela é um peixe pequeno, então ela não precisa de uma alimentação que no tubarão. Então o tubarão também não tá se importando se ela vai comer, se ela não vai comer. Ela chega lá, simplesmente cata os restinhos, come. É como se fosse um penetra numa festa, né? Ela não deveria estar ali, mas está ali o banquete, ela vai se alimenta do banquete e acabou. Ok? Por isso é 100% para um e 0 para o outro, porque ele não está ligando. O tubarão não liga para rêmona. Ok? O inquilinismo é quando você tem um inquilino, por exemplo, você tem um prédio e você tem uma pessoa que mora ali, que é o inquilino. E você é o dono do prédio. É uma relação que acontece com nós, seres humanos. Eu sou um ser humano, você é um ser humano, e isso acontece conosco. E acontece com outros animais também. Que é, por exemplo, a associação do ser humano com as bactérias. Nós temos bactérias que vivem no nosso intestino e elas nos ajudam em diversas situações. Também tem um exemplo das bactérias que vivem no estômago dos ruminantes, né? Que são as bactérias celulósicas. Celulosa? Acho que é isso. Bactérias que se alimentam de celulose. Esqueci. Bactérias... são bactérias que está escrito ali, então vai ser bactérias mesmo. Mas são bactérias que se alimentam de celulose. E aí elas ficam lá no intestino das vacas, ou então no estômago das vacas e nos nossos intestinos. E se alimentam do que a gente não vai se alimentar. Ou então sintetizam alguma vitamina ou alguma substância que vai ser utilizada por nós ou não. E elas simplesmente ficam vivendo ali. Só que quando essas bactérias saem do lugar onde elas tinham que ficar ou simplesmente começam a se reproduzir de uma forma muito elevada, ou então elas morrem totalmente, a gente sente falta delas. Então, é melhor que a gente tenha essas bactérias, entendeu? Não é como se a gente não ligasse para as bactérias. A gente liga, mas é 100% benéfico para elas e pra gente não faz sentido a gente viver sem elas, porque a gente tem uma necessidade de que elas sintetizem algumas coisas. E se a gente fica sem elas vai ser triste, mas se a gente não tivesse elas também, por exemplo, a gente poderia continuar vivendo. Não é o caso das vacas, por exemplo, dos ruminantes, que eles precisam das bactérias no estômago deles, porque são as bactérias que conseguem quebrar a celulose nos vegetais. E os ruminantes são herbívoros, então eles precisam que essa celulose seja quebrada. Então, ruminantes sem bactérias não existiriam, entendeu? Então, por isso que eu não concordo muito com esse zero aqui, no caso desse tipo de inquilinismo, restrito aos animais e bactérias, no caso, porque a gente também sem elas talvez não vivesse. Então, eu não conto como zero, mas quem sou eu? Ninguém, entendeu? E existe o epifitismo também, que é uma relação específica para o que acontece nos vegetais. Por exemplo, você tem uma árvore na sua casa. E na sua casa, sua mãe ou sua avó, ou a pessoa que cuida do jardim, colocou uma orquídea amarrada no tronco da árvore. A orquídea é uma planta que gosta de viver nas alturas. Ela gosta de sol ali no lugar certo, ela gosta das condições ambientais que ela quer. E onde ela encontra essas condições? No alto das árvores. São árvores que geralmente alcançam uma altura que ela vai gostar e ela vai lá, se associa. Isso acontece com o chifre de veado, que eu adoro esse tipo de árvore, de vegetal no caso, plantinha muito bonita. E outras árvores, outras plantas também que gostam de se associar com árvores e tal. E é 100%, dá pra ver que essa é 100% e 0%. Por quê? A árvore simplesmente não liga pra orquídea. Ela nem sabe às vezes que a orquídea tá ali. Por quê? A orquídea
É um vegetal que está ali amarrado, só amarrou, colocou ali e a árvore nem sabe, não ligou. Então, para ela não faz diferença nenhuma, mas para a orquídea faz toda a diferença. Eu não seria nada se não fosse você, árvore. É o que a orquídea diz todos os dias, porque ela ama estar ali. A orquídea é 100% a árvore. E a árvore é 0% a orquídea, olha que chato. Mas mesmo assim continua sendo harmônica porque a orquídea está se beneficiando, né? E nós temos aqui as relações desarmônicas, que é quando não está dando mais certo o relacionamento. E aí você está querendo terminar porque o cara está te prejudicando e tal. É o que acontece nesse caso. Um exemplo de relação desarmônica é o parasitismo, certo? Um parasita é aquela pessoa muito chata que continua... Mentira. O parasita é aquele animalzinho que chega, se aloja em você de alguma forma. E ele pode ser um ectoparasita ou um endoparasita. Ecto, quando ele é um parasita externo, que é o exemplo do carrapato no seu cachorro. E o endoparasita é o exemplo da lombriga na sua barriga. Mentira. Da lombriga também, ou da tênia. São endoparasitas, são parasitas internos, ok? E o que acontece? Apenas o parasita tem benefícios, porque a outra pessoa sai prejudicada. O cachorro pode ficar doente com o carrapato. Os seres humanos podem ficar doentes com o carrapato. Os seres humanos podem ficar doentes com a tênia, com a lombriga. Os porcos, os bovinos também podem ficar doentes com lombrigas e tênias, ok? Então, é benéfico para o parasita, mas é prejudicial para o hospedeiro, ok? Temos o predatismo, que é o predador e a presa, né? O leão e o cervo. Você tem o leão e a zebra, por exemplo, que é o cara que vai comer o outro. Não vai ser bom para o cara que vai ser comido, né? Ele não vai gostar de vir a jantar. E você tem um benefício apenas para o predador, porque ele ficou satisfeito, encheu a barriga e o outro morreu. Não é legal, entendeu? Mas mesmo assim é muito legal. E você tem o herbivorismo. O herbivorismo é um tipo de predatismo também, porque os vegetais são seres vivos, né? A vaca vai, masca o capim, e o capim tá lá, não, por favor, não me masca. Mas ele tá sendo mascado. Então, é negativo pro capim, positivo pra vaca, ela precisa se alimentar, o capim precisa crescer, depois ele vai ser o quê? Digerido, ele não vai gostar. Então, também é um tipo de predatismo, mas com um nome diferente, herbivorismo. O amensalismo é outro tipo de relação desarmônica, e ele é tanto feito para uma espécie e negativo para outra. E o que é o amensalismo? É quando uma espécie, presta atenção nisso, que é isso que vai cair, eu tenho certeza, uma espécie impede o avanço da outra espécie através da emissão de toxinas. Guardou isso? Eu tenho certeza que isso vai cair. Eu tô apostando todas as minhas fichas nessa parte aqui. Amensalismo. Gravou? O amensalismo é o seguinte. Você tem uma relação, por exemplo, entre fungos e bactérias. Não é o que acontece com os líquens, que é o fungo e as algas. É o que acontece entre fungos e bactérias. O nome dessa relação é a antibiose, dessa reação, no caso. O que é a antibiose? É a associação entre fungos e bactérias, onde os fungos produzem toxinas, que são os antibióticos, por exemplo, a penicilina, que acabam por matar as bactérias que estavam associadas com ele, entendeu? Então chega um momento da vida da bactéria, quando ela está associada com o fungo, que ela já sabe que o tempo dela nessa terra acabou. Por quê? Porque em algum momento o fungo vai chegar e vai dar uma punhalada nas costas da bactéria, vai produzir uma toxina, ele não pode evitar, né? E a penicilina, na verdade, é uma coisa muito boa pra gente, porque durante muito tempo ela foi que controlou muitas infecções que os seres humanos tinham, muitas inflamações, muitas doenças causadas por bactérias, mas hoje em dia a gente não usa tanto a penicilina, mas ainda é muito necessário, ok? Nós temos mais 2 exemplos que mostram como as relações harmônicas são desarmônicas, ok? Um exemplo muito nítido do esclavagismo, né, que é quando uma espécie se aproveita do trabalho da outra, é a relação entre alguns pássaros. Porque existem espécies de pássaros que não constroem seus próprios ninhos, são espécies que gostam muito de continuar voando e continuar de árvore em árvore sem manter um lugar fixo durante muito tempo. E essas espécies têm o costume de
tirar, de jogar fora mesmo os ovos de algumas espécies de seus ninhos e colocar seus ovos no lugar desses outros ovos dessas outras espécies. E a mamãe pássaro, ela fica lá chocando os ovos de outro pássaro sem saber que aqueles pássaros que vão nascer não são da espécie deles, entende? Isso é muito triste porque essa espécie que está sendo escravizada, né, está tendo seu trabalho jogado fora, né, seu trabalho sendo utilizado de forma abusiva, essa espécie acaba tendo uma queda populacional muito grande e essa outra espécie, em contrapartida, acaba tendo seus filhotes crescendo e se multiplicando em um número, às vezes, até descontrolado. E isso é positivo para a espécie que se aproveita, mas é negativo para a espécie que está sendo aproveitada porque ela perde todos os seus filhotes e tem todo o trabalho de construir um ninho para uma população que não vai ser da sua espécie, ok? E mais um exemplo de relação desarmônica é a competição. E acontece entre espécies diferentes. Por exemplo, você tem uma quantidade muito grande de felinos no mesmo habitat, você tem uma quantidade muito grande de predadores que se alimentam das mesmas presas, têm os mesmos nichos ecológicos, e aí eles acabam competindo para se alimentar dos mesmos animais e, de alguma forma, essa quantidade superior de predadores e uma quantidade pequena de presa faz com que aconteça uma seleção e apenas o predador que estiver mais adaptado consiga sobreviver. E é negativo para os dois porque em algum momento vai faltar alimento para as duas espécies, entende? Que estão competindo. Então, o prejuízo nesse caso é para ambos. É o único exemplo que a gente tem de prejuízo e prejuízo, na realidade. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deem um joinha lá, um curtir. Valeu e até a próxima!